Começou. Começou. O Comitê de Política Monetária confirmou a expectativa dos analistas e parou com a sequência de corte na taxa básica de juros. Eu quero saber do Ciro Gomes por que isso aconteceu, mesmo com um comitê em que já conta com 4 indicados pelo presidente Lula, porque o presidente Lula bateu no presidente do Banco Central. Hoje a gente acordou com... Ontem à noite já tinha muita gente da esquerda, do PT, batendo no presidente do Banco Central, dizendo que ele é um bolsonarista, só que a decisão foi unânime, e tem 4 indicados pelo presidente Lula. O que aconteceu? É de fato necessário ou os 4 viraram bolsonaristas? Mara, há 2 aspectos a se considerar nisso. Um é isso que você descreveu superficialmente. Isso tudo é um grande teatro. Praticamente todos os atores que você mencionou, Lula, PT, bolsonaristas, presidente do Banco Central, indicados do Bolsonaro, todos estão desenvolvendo um papel fora daquilo que de fato é o que está acontecendo na prática. Então, fecha parênteses, vamos agora ao aspecto relevante e grave. É o modelo. É o modelo. Se você adota, como adotamos em uma madrugada do ano 1999, e acredite quem está nos ouvindo, tudo isto é sequela de inconsequências da interrupção de uma agenda que estava absolutamente apalavrada. Eu, Ciro Gomes, estava lá, fui um dos agentes disso e sei bastante bem o que estou falando, do Plano Real. O Plano Real foi uma iniciativa extremamente bem intencionada, mas muito precária e baseada num conjunto de blefs que só seriam aperfeiçoados na sequência com um conjunto bastante pensado e profundo de reformas. Por que você se refere exatamente a 1999? Porque não há madrugada, assim que o Fernando Henrique engana a nação inteira e se reelege, e essas coisas elas são esquecidas, mas elas estão produzindo seus frutos hoje. Não duvide, ninguém duvide disso, você pode me cobrar a consequência histórica. Numa madrugada, o Fernando Henrique viu que as coisas estavam quando o real se desvalorizou profundamente, e ele chamou o Chico Lopes, presidente do Banco Central, e disse ao Chico Lopes, mentindo, que ia manter a banda cambial. Lembra? O real estava... Não, aí o Chico Lopes saiu com essa, que ia ser uma banda diagonal endógena. Endógena, isso. O fato é que o seguinte, o que eles queriam naquele momento? Ao invés de ser um câmbio ao par com o dólar, o real valendo $1, como eram as primeiras medidas provisórias, o real agora iria flutuar, porém, ainda controlado dentro de uma banda, de valor mínimo e valor máximo. Essa era a tal banda diagonal endógena. E aí o Chico Lopes saiu da reunião com o Fernando Henrique, vendeu uma informação privilegiada, vamos entender isso, para 2 agentes, Marca e Fonte Sindan, que fizeram, e naquela noite o Fernando Henrique chama o Armínio Fraga e em cima da perna opera um banco central particular, privado. E o Armínio Fraga diz para o Fernando Henrique, esqueça paridade cambial, esqueça, você não tem mais nenhuma chance de controlar a moeda, e isso está causando uma destruição da economia do país, o país não consegue mais exportar, a importação está perfurando o comércio exterior brasileiro de um jeito insustentável, e isso vai gerar déficits monstruosos, e isso vai gerar desvalorização pesada. É melhor você antecipar tudo isso e precificar isso de uma vez só, enquanto você ainda tem tempo no seu resto de governo, pensou o Armínio Fraga, para consertar o desastre. Então muda. Então não é mais âncora cambial, solta o câmbio para ser câmbio flutuante. É o que está hoje. Tripé macroeconômico, virou dogma de fé. Não há transigência intelectual para você sequer pôr em dúvida a forma de execução dos valores envolvidos ali. Câmbio flutuante é a primeira grande variável. A segunda grande variável, agora a âncora do real vai ser o fiscal. Está ouvindo aí, pessoal? Vai ser o fiscal. Informação cultural. O Brasil tinha uma carga tributária, quando eu saí do Ministério para o Fernando Henrique assumir, de 27,5% do PIB. A dívida pública brasileira era de 38% do PIB. E havia ativos privatizáveis, como de fato privatizados foram, e isso é questão fiscal, sob o ponto de vista de estoque, dívida versus patrimônio, de 200 bilhões de dólares, que a câmbio antes da especulação que nós estamos vivendo significa R$1 trilhão.
Pois bem, nesta data, quando tudo isso acontece, a dívida pública brasileira salta para 78% do PIB, de onde nunca mais desceu, ficou por aí nessa coisa. A carga tributária, para correr atrás deste galope absurdo de taxa de juros que o Brasil tem, sobe para 34,5% do PIB, e os ativos privatizados são desmobilizados e jogados nesse saco sem fundo. Nós metemos R$1 trilhão Mas, de Ciro, ativos. olha só. Então, veja, câmbio flutuante para a primeira meta de inflação. Esta é a modelagem que foi feita pelo Armínio Fraga numa madrugada e essa que está em vigor no Brasil. Então, respondendo à sua primeira pergunta, não interessa se o Lula indicou ou não indicou. O modelo determina isso, que você tem que botar o Banco Central para perseguir com uma única ferramenta burra a menor inflação, sem qualquer outra ordem de consideração. E eles estabelecem uma meta de inflação impraticável, o que não quer dizer que eu conceda nada a qualquer nível praticável, mas o Brasil, eu conheço bastante bem, não vai conseguir uma inflação de 3% nunca. Agora, Ciro, em 99, quando vem o câmbio flutuante, não tinha o que fazer, porque as reservas estavam lá embaixo. Eu lembro que a gente chegava na redação olhando qual era o nível, quanto tinha saído do país. Quer dizer, não tinha mais como manter aquela âncora cambial. Ele não tinha outra opção, ele tinha que botar o câmbio flutuante. Sem nenhuma dúvida, mas o câmbio flutuante se impôs. Vamos só ter clareza disso. E eu, naquela data, pré-candidato à presidência da República, circulei a grande mídia brasileira dizendo vai estourar, vai estourar, vai estourar. Com a Mira Leitão, sua colega e minha respeitável amiga e tal, né, eu pelo menos unilateralmente tenho admiração e apreço por ela, ela dizia, Ciro Gomes, você é um terrorista. E eu disse, essa entrevista vai ficar mal para você. Aí o Fernando Henrique chama todos os pré-candidatos a Brasília, eu fui, está tudo nos jornais. E quando saiu de lá, houve uma corrida aos bancos, Fernando Henrique me acusou de terrorista, porque eu estava dizendo, não é mais possível sustentar esta impostura, isto é uma mentira, isso é uma demagogia, está matando o Brasil. Ninguém quer ouvir, Mara. Como ninguém quer ouvir hoje que a questão fiscal brasileira chegou no limite. Agora, um dos pontos da questão fiscal brasileira, que está por trás dessa crise que a gente está vivendo agora, o que está por trás dessa crise é essa velha conhecida que é a questão fiscal. Que aí vai, câmbio sobe, o dólar sobe, bolsa cai, juro futuro sobe, enfim. É a questão fiscal. E nesse período, nos últimos 30 anos, dados do professor Raul Veloso, que você conhece bem, mostra que a despesa com previdência saltou para mais de 50%. Tanto que agora o governo está dizendo que vai chamar a DRU, e ele fala, a DRU não resolve nada. A DRU não vai resolver nada, porque hoje a DRU era tirar um pouquinho de cada item, só que hoje está engessado, está completamente engessado. Mara, com todo respeito, todos esses economistas, analistas de contas públicas que têm espaço na grande mídia brasileira, desculpe, estão mentindo. Eles até podem ter boa fé, alguns deles, outros não, a maioria não tem nenhuma, porque a questão fiscal, basicamente, é uma conta que deve ser feita com inteligência. E, aliás, é como a lei manda, a contabilidade pública manda, o Código de Contabilidade Pública manda. Qual é o trivial básico de uma conta pública? É quanto arrecada e quanto gasta. Desculpa ser imbecil aqui. E por que o professor Raul Veloso anota a explosão do gasto previdenciário desconsiderando duas questões dramáticas? Uma é demográfica. 30 anos atrás, quando eu comecei a falar sobre isso, eu não quero chamar para mim, não. Outras pessoas falaram sobre isso, mas eu escrevo livros, eu tento traduzir isso na política, tento chamar a atenção das pessoas. E essa elite brasileira não quer considerar. Então, sim, a questão demográfica. O Brasil perdeu a janela demográfica de termos um país jovem que nós tínhamos 6, 5, 8, 9 pessoas trabalhando para um aposentado com expectativa de vida baixa. Morreu, fechou a porta. Ô, professor Veloso, o Brasil hoje tem 1,4 trabalhadores ocupados para cada aposentado. E insiste no regime de repartição que só Venezuela e Argentina praticam. E não é praticável por duas circunstâncias. A demografia envelheceu e o nível de violência social no Brasil é tão dramático que hoje mais da metade do nosso mercado de trabalho estão na informalidade, saindo, portanto, do vetor central de financiamento da Previdência, que é a carteira assinada, o vínculo formal de trabalho. Mas deixa eu dizer, todas as contas. Então vamos fazer todas as contas? Por favor. A maior despesa corrente brasileira é juro, não é Previdência. Não é Previdência? Longe de ser a Previdência.
52% do orçamento brasileiro, que é a lei de meios, que vai ser proposta agora pela impostura do governo Lula, Haddad, nas suas mistificações grosseiras, 52% do orçamento que vai ser proposto em agosto ao Congresso Nacional, estou adiantando, são juro e rolagem de dívida. Ora, juro não é dívida? Você, quando vai terminar a conta no fim do mês, você desconsidera a prestação do seu crediário ou a conta do seu cartão de crédito? Você, Mara, intelectual, dona de casa, empresária, seja o que diabo for, ninguém faz isso. No Brasil, sumiram, não se publica. Sabe quanto é a conta de juros nos últimos 12 meses, produzida pelo seu Banco Central, nomeado por Bolsonaro e mantido por Lula, porque quis fazer isso? Tem uma lei, sim. A lei diz claramente as circunstâncias de demissão. E elas estão todas dadas. Por exemplo? Por exemplo, está lá acho que Lei Complementar 179, artigo 5º, parágrafo 2º. Ô, diabo, eu ainda fui advogado, eu nem estou mais com a memória tão boa assim. Diz lá o seguinte, que o presidente da República, provocado pelo Conselho Monetário Nacional, pode demitir a direção do Banco Central e esta demissão será submetida ao Senado da República. E as circunstâncias, sabe quem é o Conselho Monetário Nacional? Haddad e Tebet. E o bolsonarista fulano. Agora, você quer ver as circunstâncias? Fraude. Mas isso não passaria no Senado, passaria no Congresso? moleza. Você acha? Há 2 anos atrás, quando o Lula tomou posse, esse é o assunto. Há 2 anos atrás, entre a eleição e a posse, eu eleito... Só deixar aqui pro corte, tá, pessoal? Pra quem tá chegando aí e não vê, ó, tá? Tá aqui, ó. A lei é Complementar 179, 24 de fevereiro de 2021. Artigo 5º. O presidente e os diretores do Banco Central do Brasil serão exonerados pelo presidente da República. Quando 4 aqui, ó, tá? Quando apresentarem comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central. Na hipótese que trata o inciso 4, que é esse que a gente leu, compete ao Conselho Monetário Nacional, que hoje é a Tebet e o Haddad e o Campos Neto, ou seja, o governo tem a maioria, submeter o presidente da República à proposta de exoneração, cujo aperfeiçoamento ficará condicionado à prévia aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Beleza? Então, enfim, tá aí claro, né? Sou Roberto Campos Neto, o país gostaria de lhe agradecer muito honradamente seus relevantes serviços prestados ao país, mas eu gostaria que o senhor entregasse o cargo. Ciro, vamos voltar para Não, deixa eu voltar. A fraude que está se praticando no Banco Central é caso de cadeia, não é caso de demissão, é caso de cadeia. Veja os prejuízos que o senhor Roberto Campos Neto provocou no balanço do Banco Central. Mas tem uma meta de inflação, Ciro. Sim, mas a meta de inflação, primeiro, está errada no número. Mas aí não é culpa dele. Não está errada por culpa dele, está errada por culpa do Lula. Está errado por culpa do Bolsonaro. Está errado por culpa do Michel Temer. Está errado por culpa do Fernando Henrique Cardoso. E está errado porque o poder político foi subornado pela plutocracia financeira brasileira. Essa é a questão. E veja, eu não sou a favor de inflação, eu fui ministro da Fazenda. Vá ver o que eu fiz para deixar a inflação. Peguei a inflação com 3% ao mês e entreguei a 0%. Eu sou muito severo. Fiscal, só eu posso dizer aqui. Não tenho um dia. Prefeito de capital, governador do estado, ministro da Fazenda, num dia sequer eu pratiquei gastar mais do que arrecada. Fui ao mercado e esterilizei 100% da dívida pública do Ceará, mobiliária, com 20 anos de antecedência do vencimento. Então ninguém me vem com papo furado de fiscal para mim, que só quem tem esse argumento de fato histórico, que ninguém me tiram o direito de participar do debate, estão tirando, já me tiraram, eu perdi um motivo. Mas a história não muda. Então repare, meta de inflação, ok, meta de inflação. É um mecanismo exótico que o Armínio Fraga, na data, recolheu da literatura internacional, ali ela tem o nome de Inflation Target, mas na literatura internacional, pouquíssimo experimentada na verdadeira prática de muitos países centrais do mundo, o Fed americano, por exemplo, não está comprometido formalmente com nenhuma meta de inflação. O presidente do Banco Central ali, o mercado, etc., meio que pactuam e procuram lutar, mas não faz o rigor que está na legislação brasileira, estúpida e entreguista. Mas repare, no mundo, ninguém trabalha inflation target sem um conceito, vou dizer em inglês também, de core inflation. O que quer dizer core inflation? Quer dizer os preços que são vulneráveis à taxa de juros. No Brasil, 2/3 do IPCA, minha querida, por favor, ajude essas pessoas a entenderem, 2/3 do IPCA são preços imunes à taxa de juros.
porque 1/3 ou mais deles são preços administrados pelo governo. Então a Santa Petrobras, para fazer Sony homenagem A6 de mil. novo, por outro lado, a um pedaço do baronato brasileiro, faz uma política estúpida de preços que abandona a sua estrutura de custos e vai cobrar preço de oportunidade se ela fosse vender spot em Roterdã. Isso entra no IPCA. Aumenta a gasolina, entra Mas, no Ciro, IPCA. O que é o efeito da taxa de juros sobre esse preço? Mas, Ciro, Aí depois a Enel, que está completamente cooptada e está destruindo o setor elétrico brasileiro, com 1000 esculhambações. A última agora é uma medida provisória para estatizar, meter nas costas do consumidor brasileiro, que já paga a tarifa mais cara do mundo, sendo uma matriz de base hidráulica, em que as principais hidrelétricas já foram amortizadas, o preço tinha que estar caindo, está subindo. Qual é o efeito, irmã querida, da taxa de juros do Banco Central do Roberto Campos, mas ou Ciro, do Meirelles, que foi o Banco Central do Lula, que cobrava taxas de juros mais altas do que hoje? Só para você ter a inerência do isso é modelo. verdade. Mas então antes eu quero falar com Você não você respondeu a pergunta, que é retórica. Sabe qual é o efeito da taxa de juros sobre 2/3 do IPCA? Nenhum. Olha só, mas eu quero voltar para o modelo. E esse ponto que você falou, eu acho que é o ponto central mesmo. Vamos em busca de um novo modelo ou não? É algo que o André Lara Rezende, inclusive vocês já discutiram isso aqui no canal, juntos, os dois. Mas antes disso, só falar uma coisa. Petrobras, a gente viu o que aconteceu com Petrobras no governo Dilma, que controlou os preços. Não estou falando disso. Desculpa, eu não estou falando disso. Não me compare com as maluquices do governo Dilma, que foi uma tragédia do PT, não foi uma tragédia marciana. O Bolsonaro não caiu de Marte. O Bolsonaro é produto da tragédia econômica e política e de corrupção generalizada que o Lula e seus paus mandados e o PT produziram. O Bolsonaro é consequência disso. Então, por favor, não me confunda. A gente aqui no Brasil está sempre impondo a caricatura ao racional. Não, não é disso que eu estou tratando. Como é que se deve calcular o preço do combustível no Brasil? Eu não fui candidato a presidente. Eu tinha obrigação, e todos os outros deviam ter também a obrigação de dizer para a população como faria, porque trata-se de a que senhor você quer servir. Comigo seria custo, rentabilidade média em linha com as grandes competidoras dela globais e um DX adicional, um plus adicional a mais para financiar um programa de investimento. Em nenhuma circunstância eu aceitaria essa política criminosa de distribuição de dividendos. Por quê? Porque eu sou um cara, sabe, que eu sou um bom administrador. Eu trabalhei, inclusive, na iniciativa privada em pouquíssimas ocasiões, nunca em banco, porque eu não aceito, é ideológico, né? Então, o que é que eu faço? Eu tenho uma dívida e tenho um plano de investimento. Eu distribuo dividendo, o dinheiro que sobra. Qualquer empresa minimamente séria abate dívida, se livra de juro, arruma o portfólio, qualifica o balanço. E isso vai gerar sustentabilidade, rentabilidade máxima no futuro. Ganha espaço, esmaga o competidor, investe. Percebe? Que não. Você pega e faz o seguinte, paridade de preços internacionais, indexando a câmbio, que é uma variável absolutamente vulnerável à especulação e à informação privilegiada, inside information, como está acontecendo hoje. Sabe o que é que justifica essa taxa de câmbio a 5,41 na hora que eu entrei nesse estádio? Nada. É o Roberto Campos Neto jogando para produzir falseamento do balanço do Banco Central, para cobrir o prejuízo monstruoso que ele produziu. Por operações compromissadas, sabe quanto girou hoje de operação compromissada? Venceram hoje da dívida pública brasileira? Hoje, num dia, nesta 1 quinta-feira. trilhão e 400 bilhões de reais. Isso não é razão bastante para demitir esses canalhas? São bandidos. Ciro, vamos falar sobre o modelo econômico. Agora, o Lula vira um budismo de si mesmo. Ele é o responsável por isso. Ele é o presidente da República. Há 15 dias atrás estava dizendo que o Brasil estava no caminho certo, porque a notícia do dia é que o PIB cresceu 0,8%. No primeiro trimestre de 2023, o PIB cresceu 1,6%. Nós estamos crescendo a metade do que crescemos, como efeito estatístico de carregação da safra de 22. É tudo uma grande impostura. Então, você falou um ponto que é central, eu acho, nesse momento, e realmente você tem razão quando diz que isso deveria estar sendo debatido e não é, que é o modelo econômico. Quer dizer, esse modelo que foi criado com esse tripé, pelas razões que você colocou aqui, ele se esgotou, ou talvez já tivesse esgotado até no nascedouro. Não vou entrar nessa questão, mas claramente não está produzindo os efeitos de crescimento econômico, de distribuição de riqueza, esse tipo de coisa. Qual é o modelo econômico que você acha, que você tem, que você acha que está em linha
com o que se demanda, o que se espera em termos de distribuição, em termos de tecnologia, em termos de microchip, em termos de tudo isso, todos esses bondes que estão passando e que nós estamos perdendo, se você olhar globalmente, até, enfim, questão geopolítica de mudança de fornecedor, de cadeia de suprimentos por conta da guerra na Ucrânia, até isso a gente está perdendo. Qual é o modelo econômico que você advoga? Em síntese, eu sei que é uma pergunta complexa. Mas é possível fazer uma síntese. Olha, a sua pergunta é tão inteligente, tão brilhante, que tem respostas nela mesma, que ela já traz, como é seu hábito, a semente da resposta. Veja, primeiro nós temos que abandonar algumas ilusões ideológicas. A gente precisa parar de bater palma para maluco, pira. Sabe? E maluco vencido, maluco superado. Que são essas interdições ideológicas que insultam a mínima racionalidade, a mínima inteligência. Então, a primeira providência é trocar ideologia de quinta categoria, como se fosse ciência boa, por inteligência e racionalidade. Se nós fizermos isso, é metodológica a proposta. Nós vamos entender que não é possível nenhuma economia política, historicamente, no planeta, nem na geografia contemporânea, sobrevive, se desenvolve ou avança sem uma parceria sólida de um Estado altamente poderoso, leia-se, dotado de um nível alto, líder de um nível altíssimo quanto possível de poupança, de formação bruta de capital, com um empresariado solidamente comprometido com os trends e as tendências estrategicamente pactuadas, planejadas, orientadas, com metas, com objetivos, com riscos e oportunidades ponderados, com custos ponderados, orçamentação, prazos de execução, supervisão, avaliação, controle, prêmios, punições e divisão de tarefas. Quanto mais qualificado for o plano, mais óbvia será a resposta de qual é o papel do Estado, qual é o papel da iniciativa privada nacional, cuja contabilidade é em real, e no Brasil isso é crítico, e qual é o papel do capital estrangeiro, que está indo embora todo do Brasil. Não é por conta de conversa mole aqui, não, é porque não tem compliance o mercado financeiro brasileiro. Quando você faz uma fraude como das lojas americanas, a maior fraude da história do capitalismo brasileiro em todos os tempos, com um dos 10 maiores fraudes do planeta Terra, com aquelas características de picaretagem bandida, e não tem nenhuma punição, nenhuma palavra de censura do presidente da República, o que o investidor estrangeiro vem fazer? Esses fundos têm todos padrões de aplicação. Aqui nós classificamos as americanas ali quase no AAA. Todo mundo perdeu e não aconteceu uma punição para ninguém. Uma fraude tosca, que eu descrevi na minha newsletter, dando as datas, mostrando atas que eu escrevi e tal. Zero repercussão. Nas instituições, que é o mais grave, nem Ministério Público, nem CVM, nem Banco Central, ninguém fez nada. Lula nem uma palavra deu. Então, o empresariado tem que estar numa linha aqui de qual é o papel do capital privado. É estrangular todo o esforço de produção do país para atender ao microinteresse ultrapoderoso do rentismo, que já virou bandido e máfia também. Falemos de precatórios, se você quiser. E terceira, um investimento em gente. Por quê? Porque a nova economia exige capital humano qualificado. E o Brasil tem menos escolaridade, tem uma escolarização média menor do que a Argentina e do que a do Chile. E isso lá não é grandes coisas, percebe? E aqui você entende que ensino médio, que tem uma evasão de 71%, o que inventa para fazer isso não é trocar o paradigma pedagógico. Está aí o ensino médio discutindo baboseira e não sei o que e tal, quando a gente precisa de um ensino médio que prepare para a vida e não para o enciclopedismo raso, diletante, em que o garoto sai. 71% é a evasão. Solução lulista, com o ministro da Educação, que, infelizmente, não entende absolutamente de nada, eu conheço bem, porque sou um dos pais do monstrinho, não é? Mas não entende nada, não entende absolutamente nada. Uma bolsa. Então, a bolsa acha que vai reter os alunos dando um dinheirinho, R$200, para o menino ficar no ensino médio, desconsiderando tudo o que está acontecendo no mundo. Não tem uma reflexão sobre. Então, quer desenvolver o país? Poupança alta, convergência estratégica do empresariado produtivo, que tem que vencer a especulação, e uma universidade ou uma estrutura de nação promovendo a capacitação da inteligência das pessoas. Isso é o que funciona. Historicamente, isso explica os Estados Unidos, explica a China. Então, veja, não interessa se é democracia, se é autoritarismo, não interessa se é socialismo, se é comunismo, se é fascismo, é assim que funciona. A única experiência. Então, o Brasil,
Poupança nacional, 16,4%. Isso é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Qual é a questão brasileira? Um sistema tributário imbecil, que está chegando no limite nominal, impossível de ser suportado competitivamente, 34,5% do PIB, porém, no lombo do povo. É o único país sério do mundo que eu não conheço que não cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos empresariais. Alô, Haddad, papo furado no estrangeiro, nos aforamentos internacionais, tem que cobrar imposto de rico. Eu cobrava quando eu fui ministro da Fazenda. O mundo inteiro cobra imposto de renda na pessoa física. Então, o cidadão acionista controlador do Itaú tem 16 bilhões de lucros de reais de lucro no trimestre, bota 5 bilhões na pessoa física no bolso e não paga um centavo de imposto de renda. E vem falar que a grande emergência fiscal brasileira tem que ter uma solução cortando dos aposentados. Ô Veloso, o Brasil já tem o menor salário mínimo das Américas, exceção para a Venezuela. Por quê? Porque a economia brasileira é menos eficiente do que a de Honduras, do que da Nicarágua, do que do Uruguai, do que da Bolívia, sabe? Não é não. É porque o setor público brasileiro está falido e está arrochando em cima do povo. Para quê? Sabe quanto custou saúde pública no Brasil nos últimos 12 meses? 220 bilhões de reais nominais. Empenhados agora, vamos lá, 220 bilhões de reais. Sabe quanto já passaram do Tesouro Nacional, de gasto corrente, para o rentismo? 800 bilhões de reais em juro. Isso não entra no fiscal? Nós vamos falar de saúde daqui a pouco. Agora, para a gente encerrar esse bloco de finanças e investimentos... Como é que se desenvolve, então? Você estabelece um objetivo, crescer. Sem crescer, nenhum dos nossos problemas tem solução. Dívida versus PIB, que é o interesse do financismo. Se PIB tende a zero, dívida tende a infinito. E é para onde estamos indo. Na verdade, então, crescer. Se cresce, muda a lógica. É que, na verdade, a gente que viu nas últimas décadas de crescimento é o agronegócio e o financeiro. Por quê? Só. Por quê? Vamos especular? Por quê? Vamos especular. O financeiro é fraude. Apropriar o Estado e transformar o Estado brasileiro num grande motor de transferência de renda de quem trabalha e produz para o bolso de 10 mil famílias poderosas que subornaram o poder político. Pouco importa esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, é tudo rigorosamente a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. Agora vamos lá, por que o agronegócio é essa pujança toda? Qual é a taxa de juros do agronegócio, Mara? O Estado brasileiro subsidia numa conta de 200, 300 bilhões por ano o plano safra que vai ser anunciado agora. Então o juro para o setor pecuário e agrícola que está funcionando no Brasil é um juro fora do Banco Central, fora do cartel, dirigido pelo Estado. Depois vamos lá. Esse modelo deveria ser replicado. Mas isso é óbvio, porque se o juro que a economia paga por papel é mais alto do que o lucro médio da atividade econômica, a economia para. Ô, Armínio Fraga, aprende, meu irmão. Você sabe, Ciro, Você entendeu bem? Se eu tenho dinheiro, desculpa, se eu tenho dinheiro, por que eu vou botar num negócio de risco para ganhar um lucro menor do que eu ganho na renda fixa? E se eu não tenho dinheiro, que é a realidade trágica da despoupança nacional crônica, ancestral, e cujo enfrentamento se adia eternamente com a grande fraude da esquerda, não é porque a direita fazer isso, está de bom tamanho. Por isso que a minha carga é em cima dos meus companheiros. Então, ex-companheiros, porque eu estou com nojo dessa gente. Essa gente é o atraso do Brasil. O Bolsonaro é a metástase, o câncer é o lulopetismo. O Bolsonaro é a metástase, e vem outra metástase. É só anotar, vai ver agora nas eleições municipais. O Ciro, esqueceu o raciocínio. O que ele ia falar é, como a poupança está baixa, as pessoas, quem tem dinheiro financia a parada, né? Quem tem dinheiro, para que eu vou botar no negócio, trabalhar todo dia, você pode botar na renda fixa. E quem não tem dinheiro, que é a maioria, vai pegar emprestado com esses juros que o negócio não paga. Era isso. Você sempre bateu nessa tecla dos juros e isso tem ficado cada vez mais, enfim, com a Covid, agora com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu vi uns estudos do IPEA, enfim, conversei com alguns pesquisadores que falam, por exemplo, que todas essas linhas de ajuda, de socorro que foram dadas, Pronamp e tal, durante a Covid, que isso não adiantou de nada, que houve uma destruição de capital enorme nos pequenos empresários. E aí eu vi um vídeo que eu lembrei muito de você recentemente no Instagram, do dono de uma livraria em Porto Alegre, uma livraria belíssima, eu gosto muito dessa livraria, sempre que eu vou lá eu visito.
que é a Livraria Taverna. Ele entra na livraria com o celular e ele entra praticamente chorando, porque os móveis dele estavam todos alagados, os livros ali, quase água, quase pegando os livros. E aí ele fala assim, eu levei 3 anos para pagar isso aqui. E, cara, eu fiquei tão emocionada com aquilo que na hora, eu fiz um Pix para ajudar ali, porque eu me vi naquela situação. Eu sou pequeno empresário. E eu me vi naquela situação. E o BNDES, você vê, não tem, ele acaba não atendendo os pequenos empresários recorrem ao BNDES para captar o giro, porque o mercado financeiro não absorve essa demanda. Tamanho custo. Primeiro que não dão dinheiro. Lula mandou R$5. Lá vem o Ciro tirar meu status do toco. Ou seja, eu fiquei pensando, esses pequenos empresários do Rio Grande do Sul, os que tinham uma linha de conta garantida, estão ferrados. Porque houve uma destruição de capital, diferentemente da pandemia. A pandemia, você houve uma retração econômica. Você não destruiu nada ali do que eles estavam, do acervo, do investimento, de máquina, de equipamento, que seja. Agora não, no Rio Grande do Sul eles destruíram. Como é que essa gente vai se recuperar? Se esse cara estava devendo numa linha garantida, por exemplo, isso vai explodir, porque não tem... os bancos falam, não, a gente vai prorrogar. Prorroga, mas com custo, e o custo não é baixo, é alto. Essa questão dos juros é uma questão que realmente tem estrangulado a economia e afeta principalmente esse setor dos pequenos empresários, que é um setor importante para movimentar a economia. Agora, Ciro, mesmo que o que não aconteceu, tivesse ocorrido um corte na taxa básica, o juro futuro já está lá em cima. Como é que faz para o mercado, para os agentes não reagirem? Porque, no final das contas, o que conta é isso, é o juro futuro que reage à percepção de risco da economia. Como é que faz isso? Você vai se assustar com o que eu vou dizer, mas eu vou começar com a resposta dizendo, nós precisamos impor o capitalismo aos capitalistas. E aí eu explico por você. Sabe por que uma torneira, a água sai com força no andar 2, no andar 5, no andar 10 de um prédio de 30 andares? Por que sai? Porque a água obedece a um sistema que chama vasos comunicantes. Então é uma dinâmica da gravidade. Você bota a caixa d'água lá em cima, quando qualquer descompressão, ou seja, um cano abre, uma torneira abre, a água vai procurar voltar para aquele nível da caixa d'água. É assim a distorção dos juros na vida de um país. Se você tem um produto financeiro rendendo, 150% da CDI, não adianta você achar que um dinheiro subsidiado vai chegar para o empresário e tal. Na hora que chegar para o empresário vai poupar o dele e vai botar no 170% da CDI. Isso é da dinâmica do capitalismo. Mas, Ciro, então, baixar na marra o juro? Não me opõe a caricaturas. Eu fui ministro da Fazenda. O que eu proponho é que nós entendamos a raiz. E a primeira coisa, aceito para argumentar a atual lógica. E fiz isso. Então, na atual lógica, existe uma pseudociência desses, eu chamo de canalhas porque não há outro nome, que domina o Banco Central. Eu chamo de canalhas porque são canalhas, são inimigos do Brasil. Eles tinham que pagar caro pelo que estão fazendo contra o Brasil, e não só essa diretoria, não. Eu desconfio que é a próxima e as passadas. Explico por quê. Eles lá desenvolveram, não lembro o nome, tem até um nome de fantasia, um algoritmo para chegar à taxa de juros razoável. Esse algoritmo, eu sou dado a estudar, fui a me aprofundar nele. Ele é ilegível e tem muitas variáveis absolutamente arbitrárias. Entenda bem o que eu estou lhe dizendo. Quando você fala juro futuro, é uma especulação impune no caso brasileiro, em que meia dúzia de pessoas combinam o que é que vão dizer no relatório Focus. Eles combinam. E o boato produzido gera efeito oficial pelo meio de veículo de transmissão instantâneo, que é essa plutocracia, pouquíssimas pessoas, controlando o Banco Central, cujo estatuto de autonomia é bandido. E veja que eu fui ministro da Fazenda, que era meu presidente do Banco Central, o Pedro Malan.
Diretor de Assuntos Internacionais, Gustavo Franco. Vai ver se algum dia ele sofreu. Acho que 2026 é dele. Tamo junto, mano. Valeu pelos 8. Qualquer constrangimento meu do Itamar, que éramos completamente como somos, hostis a esse rentismo, para que deixassem de ser técnicos. Mas o Reinaldo Azevedo perguntou se o Real poderia sair com esse estatuto de autonomia, com esse tipo de diretoria. Não podia ter sido feito. E sabe por quê? Pelo inverso. Nós precisávamos, para fazer o Real, da taxa de juros posta lá na estratosfera. Para inibir demanda agregada, para atrair capital especulativo de qualquer natureza para bancar o blefe da paridade cambial e para substituir a perda da receita inflacionária nos bancos por receita de juro, porque não sabíamos o efeito sistêmico do fim abrupto da receita inflacionária nos bancos. Esta é a origem desse vício, dessa deformação criminosa que estamos vivendo. Então, repare, eu pedi para um conjunto de professores do CAEM, nos supercomputadores que nós tivemos acesso, para rodar o algoritmo. Coisa, em que e eles, professores, tudo sóbrio, aceitando para argumentar o erro do modelo, mandamos rodar. E arbitramos as variáveis arbitrárias de forma mais consequente com a realidade objetiva e não com esses boatos interesseiros que estão industrializados no Brasil hoje criminosamente. Eu conheço isso, era o boato da quinta. Toda quinta-feira eu quebrava um especulador no câmbio brasileiro quando era ministro da Fazenda. Está pronto hoje para fazer, só que o Banco Central não pertence mais ao povo brasileiro. Quem estiver especulando a 5,41, você quebra o cara. Quebra o cara, porque o câmbio está errado. Está errado o câmbio. Simplesmente está errado. E está errado porque está especulando e o Banco Central está por trás da molecagem. Porque tem instrumentos de venda de câmbio a mercado futuro, tem instrumento de swap cambial, tudo criminoso, e que eles não estão atuando agora para quê? Para fazer o que fizeram. Enquadrar definitivamente Lula, PT, governo, Haddad, todo mundo. E exigindo até o protocolo da unanimidade. E se gabar na imprensa, como a petezada fanática faz, de que foi o Lula que manipulou para ser unânime. Agora, então vamos lá. Rodado no supercomputador, a matriz do Banco Central dá 2% a menos a Selic. Ah, tá, agora sim. Dá 8,3% a taxa Selic hoje. Sabe quanto é que custa 1% de Selic hoje aos cofres do governo brasileiro? Pô, vou tentar explicar aqui, mano, que eu entendi, tá? Aí vocês me falam se foi isso mesmo. Tem um algoritmo, o algoritmo segue alguns padrões. Eles pegaram esses padrões e colocaram para rodar. Vamos ver com a realidade, para ver. Rodando na realidade, dá 2% a menos. É isso. Corrente, 74 bilhões de reais. Ou no limite. Sabe onde é que vai parar isso? Na insolvência. Simples assim. Você bota 800 bilhões de reais numa dívida de 6 trilhões e 500, fica quanto? Bem, aí roda o ano que vem e faz de novo. Essa perspectiva de insolvência que alimenta... Sim, aí sabe o que está acontecendo? É isso, o encurtamento criminoso dos prazos da dívida pública e a faca no pescoço do juro alto. Vamos resolver isso? Vamos. É estoque e fluxo. Não tem mistério. Vamos resolver isso? Vamos. Tem que consertar o fluxo. Não para ganhar a confiança do mercado financeiro, mas para não depender mais dela. Cadê a hora de fazer? Já Como passou. Como é que conserta esse fluxo? Imposto sobre lucros e dividendos, 70 bilhões. O imposto de alíquota moderada sobre grandes patrimônios na pessoa física acima de 20 milhões de reais, 56 mil pessoas apenas seriam alcançadas, 78 bilhões de reais. Uma progressividade maior no imposto de renda, tá certo? E você pode trocar isso, como já estamos fazendo, no imposto sobre consumo, diminuindo essa alíquota do IVA do PT, vai nascer o maior do mundo. Por quê? Porque estão transportando para o consumo popular, que é o mecanismo mais regressivo de cobrar mais de pobre do que de rico, uma parte central do ônus da Previdência, que é transformando o PIS/COFINS num IVA federal. Isso é só no Brasil. Só no Brasil você imagina que vai onerar o consumidor carregando custos do erro estratégico de modelagem da Previdência Social. Mas isso aqui acaba o déficit primário. Essas 4 providências que eu fiz. Mas assim, vamos lá, é grave mesmo? Eu acho que é. Vamos criar uma CPMF vinculada ao produto da arrecadação ao abatimento da dívida, para a gente testar a sinceridade dos barões do dinheiro. Vamos criar uma CPMF com alíquota de 1,5%, 1% e tal, sem participação de Estado, sem participação de município, sem 20% para a saúde, sem nada. 100% direcionado ao abatimento da dívida. Por que não? Por que não? Aí eu pego um sinal de inflexão da dívida no PIB
E permito que, aceitando o modelo e tal, mas eu tenho uma carta na manga. Como é que a gente faz isso aqui? CPMF é imposto sobre transação, tá, gente? O que o Brasil precisa? Só que ele não falou do mínimo, mas deve ter um mínimo, né? Pô, fez transação financeira acima de, sei lá, 5 mil, 10 mil reais, coisa e tal, então paga uma CPMF, uma taxa. Ter 360 E essa taxa não passa por lugar nenhum, vai direto para bater a dívida. bilhões de dólares de reserva cambial. Você sabe como é que foi constituído isso? Molecagem do PT foi tomando a 14% de juro aqui, interno, comprando dólar e aplicando a zero no estrangeiro. Por quê? Porque estão vendidos ao sistema financeiro também, esse papo furado do Lula, é tudo mentira. Vou dizer de novo, 360 bilhões de dólares a câmbio de 5, dá 5 vezes 3, 15, 1 trilhão e 500, mais 5 vezes 6, né? 30, 1 bilhão e 800 milhões de 1 trilhão e 800 bilhões de reais. Precisamos deixar uma reserva sólida, 200 bi. Pega 160 bi, bota aqui do lado e chama os banqueiros, vamos negociar. Não tem mais operação compromissada de vencimento no dia, só tem título pré-fixado agora. Aceita não? Cumpri o contrato, receba aqui de volta o seu pagamento. Eles vão mandar me matar. Ou vão mandar matar você, que me deu palavra. Compreende? O que é que acontece se eu tiver 160 bilhões de dólares, 700, 800 bilhões de reais para pagar a dívida? Ô Ciro, olha só, eles não vão mandar te matar nem me matar. Não, eles já mandaram me matar, eu já morri. Não. Vou tirar um print aqui, que esse corte vai ser bom, hein? O mercado financeiro tá querendo mandar me matar. Não. Você vê o que tá... E já morri pela mão do povo que eu amo, o povo brasileiro. Não, depois a gente vai chegar nesse ponto, porque você vai ver, porque tem várias perguntas aqui para você. Para a gente encerrar esse capítulo de finanças, e juros e economia, eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é que você está acompanhando o que está acontecendo na Argentina. O governo Milei está com taxa de juros negativa. E a moeda deles não perdeu valor, não se desvalorizou como real. Isso é paciência. Então, é um governo de direita, de extrema direita. Não é um governo comunista, não é um governo que brigue com bancos, muito menos com capital. E está com taxa de juros negativa. O que está acontecendo na Argentina? O que está acontecendo na Argentina é a pedagogia do fundo do poço, que eu espero que o Brasil não precise ir de novo para a gente adotar a pedagogia do fundo do poço. Então, veja, essa coisa de esquerda e direita no mundo tem uma confusão brutal. E no Brasil há um componente fraudulento, caricato, que é o PT e Lula se assumirem de esquerda e anestesiarem todo o pensamento progressista. Todos os sindicatos são a favor, a Andes faz greve, não se sabe contra quem é, os estudantes, as entidades estudantis, tudo a favor, o sindicalismo todo a favor, os artistas tudo a favor. De quê? Estagnação econômica, corrupção generalizada, modelo de negociação política sistematizando a roubalheira. Dólar a 5,46. 53 bilhões de reais de emenda, queridíssima. 53, isso é recorde mundial. Percebe? Para 30% ser roubado na cara da freguesia. Ciro, o que está acontecendo na Argentina? Eu vou explicar. Então, lá na Argentina foram ao fundo do poço com esse tipo de política. E no fundo do poço, o povão... Com esse tipo de política peronista... Igualzinho aqui, imitando aqui. Tratando os dramas sociais com política social compensatória, bolsa isso, bolsa aquilo, uma corrupção generalizada, um populismo desbragado na política, uma inconsistência fiscal estrutural, uma homenagem às corporações abusiva, aristocracia judiciária, aristocracia do Ministério Público, aristocracia dos grandes barões do setor público, etc, etc. E o povo encheu o saco e deu oportunidade a um outsider, como deu aqui. O daqui não tinha nada na cabeça, já era fruto do sistema, aderiu imediatamente ao sistema, simplesmente fez tudo e reviveu o lulopetismo. Lá, esse cara tem coisa na cabeça. É evidente, eu vou antecipar aqui, lamentando, porque tem um amor grande aos irmãos argentinos, não vai dar certo, porque a concepção estratégica não funciona. Porém, o que ele está fazendo? Ele está enfrentando essa caricatura corporativista que se mentiu que era de esquerda, isso não tem nada de esquerda. Neste passo, olha que absurdo, neste passo a prática dele é mais progressista do que a nossa. Por quê? Porque a nossa acomodou-se, não tentou, não assumiu risco nenhum. Acha que é possível tirar alguma coisa boa de lotear o governo com os bancos, controlam o Ministério da Fazenda,
os políticos corruptos controlam o orçamento do restinho que tem para distribuir e engana o povo com essa agenda identitária, loteando Ministério da Mulher, do Índio, do Negro, do Amarelo, do Azul, do Encarnado e tal. E veja, eu não estou depreciando as questões, não. Não estou depreciando. Calma, porque esses recortes na internet eu vou enfrentar são isso. complicados. Eu estou um pouco me lixando. Eu vou enfrentar isso. Isso está matando o Brasil. Isso está fazendo o reacionarismo de direita subir o morro e se instalar no coração do povo. Porque se eu sou tratado como um cidadão e digo para ele, na política, o que é que você espera da política? Emprego, salário, crediário acessível que você possa pagar, segurança para sua família poder sair de casa sem morrer na mão de uma facção criminosa. Se eu lhe pergunto se o transporte está funcionando, ele vota para mudar. Ele vota progressista, mas se eu subo antagonizando a moral dele, as tradições mesmo equivocadas, mas são centenárias. O patriarcado, sabe? Isso tudo, eu acho que a gente tem que evoluir com o povo. A gente vai explorar isso que você está falando, que Não, é muito importante. Eu denuncio corrupção, despreparo, e como o objeto da minha crítica, que eu faço eternamente ao despreparo e à corrupção, ao patrimonialismo, porque o alvo é um negro, ele é imune? Ou porque o alvo é um gay, ele é imune? Ou porque o alvo é uma mulher, ele é imune? Só posso atacar agora homens brancos e cis? Que é isso? Isso está ferrando o Brasil. Bem, para a gente encerrar agora... E o Milei, porra? Falar com o Ciro, economista, estrategista, investidor. Para onde vai o câmbio? Para onde vai os juros? Para onde vai a bolsa? O que é para comprar e o que é para vender, Ciro? O câmbio vai ceder logo. Já devia ter cedido hoje, mas o teatro está ficando cada vez mais competente e uma hipótese que eu coloco para ele já não ter cedido hoje, em função da vitória que o setor financeiro teve, mais uma vez, contra o Lula, o PT e o Brasil, que é o subjugar, não só no protocolo, porque repare, vamos lá, tem alguma tecnicalidade isso? Se tem, nós precisamos olhar a última reunião. Na última reunião, metade votou para cortar meio e a outra metade votou para cortar também 0,25. Um dos dois estava errado. O que mudou de lá para cá? Um dos dois estava errado profundamente, então não tem tecnicalidade nenhuma. Eu conheço o bicho, é tudo um bando de picareta. Picareta de alto coturno, picareta que é homenageado na Assembleia de São Paulo, tá bom, que vem por jantares e é homenageado e se oferece. Tenha paciência. Tá bom, Ciro. Câmbio, você acha que câmbio cede amanhã. Dólar, cede então amanhã, mas não cede muito e nem para a volatilidade, que é o problema. Como é que eu faço um business plan, Mara? Em que em 15 dias a minha taxa de câmbio varia 11%, 15%. Isso é a margem de um bom negócio. Não, a margem de um bom negócio é 6%. E eu tenho uma variável central do meu business plan que varia 15 para cima, 15 para baixo em trimestre. E juros? Juros você acha que vai para cima? Vão para cima até a impostura da boataria sair, quando agora, mais ou menos em agosto, setembro, os juros americanos caírem. Aí esse mesmo molecade aí vai ficar num constrangimento. Porque tudo isso hoje é boato. Porque o arbitramento do juro americano para cá é só uma fraçãozinha do boato. O que Ciro Gomes está comprando e o que ele está vendendo? Eu compraria sempre Petrobras, embora para guardar o meu capital. A farra dos dividendos, não sei o que e tal, não é mais tolerável. Você tem ações da Petrobras? Não tenho nada. Não tenho nada. Eu hoje sou praticamente insolvente, porque em função das minhas denúncias, a Justiça de São Paulo, e somente ela, me condenou por indenizações por danos morais milionários na contramão da lei e da jurisprudência. Uma delas é com o Collor. Simplesmente a Justiça de São Paulo quer que eu indenize o Collor em quase R$1 milhão, porque eu enfrentei o Collor e denunciei o Collor, e numa das denúncias que eu fiz e tal, ele se sentiu melindrado, ele é de Alagoas, trabalha em Brasília, eu sou do Ceará, trabalho em Brasília, mas o fórum que me condenou é de São Paulo. Então eu não tenho poupança. Mas você vai recorrer? Eu já recorri, é praticamente tudo perdido. Agora um juiz daqui autorizou, escrevendo isso, a arrombar a porta da minha casa para procurar bens dentro da minha casa para pagar R$30 mil, porque a revista Veja mentiu dizendo que eu estava sendo investigado por um desvio há 12 anos atrás, por um desvio ou por uma malversação de 300 milhões de reais. A Polícia Federal, no mesmo dia, me deu uma certidão de que não tinha nenhuma investigação com o meu nome. Eu entrei, pedi a Veja, porque eu nunca processei a imprensa, pedi a Veja para publicar o desmentido da Polícia Federal, não publicaram. Entrei na Justiça, e o resultado dessa minha reclamação contra essa calúnia criminosa,
dos bandidos, dos gangsters da Veja, não é? Hoje virou uma dívida que autorizou um juiz de São Paulo a botar no jornal, no dia seguinte, tudo, o processo sai nos jornais, para invadir minha casa, para ver se o fogão ainda dá para pagar R$30. 30 mil reais. Para defender o Brasil. Eu me odeio. A gente vai passar para um novo bloco de conversa, mas esse sobre investimentos, a gente termina aqui. Tá. Vai ser retransmitido para outro lugar? Retransmissão, cadê? O outro é onde o cara falou? My News Política? My News? Mais News. Estreia. Aqui, ó. 2 minutos. Misericórdia. Não, tá lascado. F. Outro dia eu chamei o Yuri, o filho do Ciro, pra jogar um CS. Ele falou, mano, eu não tenho nem computador. Caralho, Yuri, porra. Que fase. Já achei, tá indo, mano. Calma. 1 minuto. Agora vem as falas problemáticas que irão se torcer. Ciro tá falido, penhorar até a conta da esposa dele. F, Gisele. Você é comuna? Quem é comuna? Pô, bateu uma fome, hein? Não tá batendo aquela fome? Quantas horas de live? 6h30. Porra, Tamir dos velhos tempos tá de volta, hein? Alô, Gaulês. Você tá de férias e o pai tá on. Ó swing. É a primeira vez que Ciro Gomes vem no canal desde as eleições. E a gente quer conversar com ele sobre o futuro político do país. Eita, como ele está vendo, acabou. Ele prevê 2026. Ciro, muito obrigada por ter vindo aqui no canal. Eu vou começar exatamente com essa pergunta. Comecei com várias pessoas, fiz uma pesquisa falando assim, o que você quer saber do Ciro Gomes? E a convergência é em relação a 2026. Pegando você como um analista, como um experiente político que me disseram o seguinte, olha, nos últimos 40 anos, o que você teve de invariável foi Lula e o PT. Em 2026, se Lula vai participar ou não das eleições, é uma incógnita. Muita gente acha que não, muita gente acha que vai, até porque o PT não teria um outro nome para colocar. Muita gente acha que vai depender muito da economia. Enfim, se a economia for deslanchar, o que não está aparecendo, mas enfim, que isso seria uma variável. Se a gente chegar a 2026 sem Lula e sem Bolsonaro inelegível, esse tabuleiro vai embaralhar bastante. Como é que você vê 2026? Eu devo ter humildade para dizer que eu vejo de forma muito embaçada. Muito embaçada. Por quê? Você tem algumas camadas onde vai se consolidando e onde a gente pode tentar entender o futuro, vendo como é que essas camadas estão se sedimentando hoje, não é? Uma camada central é a economia, já se disse isso com muita clareza. Porém, ela já não é mais tão centralmente central como sempre foi. Centralmente central. Por quê? Porque a grande direita internacional percebeu o colapso de ideias da esquerda do mundo. A sua prostração ao neoliberalismo, a sua incapacidade de sair do identitarismo vesgo
que é um sintoma de humanismo. A distribuição de renda. Não, saiu, não, abandonou a ideia holista de superar a miséria, a desigualdade e lutar por uma humanidade pacífica e justa e etc, etc. Imagine, né, no countries, né, sem boundaries, sem fronteiras, etc, etc. E este papo gerou uma guerra cultural que tem como quando eu estiver falando isso, eu estou falando do mundo, mas veja isso, a enésima potência caricaturada pela ignorância generalizada do processo político brasileiro. Você veja como as coisas vão ser muito graves. Então, o que acontece? Há uma guerra cultural em que os problemas concretos da ineficiência do estado de bem-estar social, que meio que foi a promessa relativamente entregue do pós-guerra, do último 60 anos, etc., a partir dos anos 80 começa a claudicar. E não entrega a agenda de desmontar o Estado, de desentranhá-lo do domínio econômico, de reduzir a uma dimensão mínima, de baixo custo, que é a promessa neoliberal, para restaurar a competitividade sistêmica. Isso era thatcherismo e tal. Deu fome, virou velho. uma verdade que não se praticou. E aí a população ficou no meio do caminho. O povo não aceitou e os problemas explodiram. A descolonização agravou a onda migratória, a estagnação econômica agravou a oferta de oportunidades e desqualificou os serviços públicos, e então 10% da população da Suécia hoje são migrantes ignorantes, com a cor da pele diferente da cor da solidariedade social-democrata dos suecos, etc, etc. e tal. Resultado, aquilo que era, e será sempre, porque a vantagem dessa direita internacional é sobre a estagnação econômica. Então, o debate que pode salvar a esquerda é a superação da estagnação econômica. E para além da estagnação econômica, como eu inovo instituições de maneira a apropriar os ganhos explosivamente disruptivos das tecnologias que hoje estão sendo aplicadas por 4, 5 ou 10 pessoas físicas para democratizá-las, espalhar para todo mundo. Então, esse é o desafio do novo pensamento da esquerda. É a base de um livro que eu estou sofrendo para escrever, porque não sei quem vai ler. Pensando aqui nas coisas do meu país, que é o que eu amo. Você sabe que eu sou um amante muito frustrado por não ser correspondido. Porém, no Brasil, se isto também é verdade, não é propriamente a migração o nosso problema, percebe? Então, lá a direita está prevalecendo porque a migração é uma caricatura chocante. É o migrante que está aviltando o valor do trabalho, é o migrante que está saturando o hospital, é o migrante que está avacalhando o metrô. Então a direita responde com simplicidade grossa. Bota essa gente para fora, fecha o país. Vamos proteger nosso modelo de vida só para nós, branquinhos, lourinhos e de olho azul e não sei o que e tal. E está ganhando a eleição. Está ganhando a eleição. Não é ainda a extrema-direita, mas esse centro-direita que já manda na Europa e ganhou as eleições agora, não é? É a tendência. E essa tendência, queiramos nós ou não, também está aqui. Pois é, esse é um ponto que você abriu falando e que eu acho que assim, você foi assim no alvo, que é, antigamente, a questão econômica, ela decidia a eleição. Você com uma pujança econômica, como a gente viu, o Fernando Henrique se elegeu com o real. No primeiro momento. No plano real. Lula se elegeu com o crescimento e inclusão que teve no seu primeiro mandato, se reelegeu e coisa. Produziu a maior recessão da história, é isso aí. Exatamente. Só que hoje, a polarização, o que a gente vê é a agenda de costumes pegando essa pauta. Então, eu estou lhe falando de duas camadas. Então, aqui, a camada no Brasil não é a migração. A camada no Brasil é a estagnação econômica, como lá, mas a guerra cultural que está trocando na cabeça do povo, pobre, trabalhador brasileiro, o locus da decisão do voto. Como é que é? Eu sou um cidadão da favela, do Rio de Janeiro. Eu sou um dos 72 milhões de inadimplentes que estou com meu nome humilhado no SPC. Eu rodo um terceiro turno de trabalho, pelo qual ninguém me paga nada, nos transportes, indo e voltando para o trabalho. Eu chego em casa apavorado se a minha família escapou das balas perdidas da polícia, mais do que do crime, mas também se meu filho conseguiu voltar da escola sem ter aderido à facção, ou ter entrado na ilusão de ser um aviãozinho da droga e tal, e eu chego em casa
e estão ameaçando, chega uma notificação que estão ameaçando tomar minha geladeira porque eu atrasei minha prestação, e querem cortar minha luz porque eu atrasei o pagamento do não sei o que, e tal, e eu entro em casa e ligo a televisão para me distrair um pouco. E, de repente, o que me manda dizer a televisão? Uma estética, desculpa, filha da puta, sabe? Nada que ajude as pessoas a qualificar o seu pensamento, o seu olhar crítico, a sua percepção do ser estar aqui, agora, etc, etc. E entra o noticiário. O noticiário é o seguinte, eu passo 1 hora à força vendo o noticiário da TV. Então, metade do noticiário é ajuste fiscal tem que ser pelo lado da receita, pelo lado da despesa, porque não sei o que e tal. Claquete. A outra 2 horas é o aborto, que nunca me ocorreu aqui, nem na minha vizinhança, nem na minha família, porque eu sou cristão, porque não sei o quê. Quando essa porra aconteceu com a minha namorada, eu tive que ajudar, porque era uma tragédia, não tinha como criar, o pai dela ia matar ela se ela fosse grávida, e não sei o que e tal. E agora vem esse cara 4 horas, ninguém vai tratar do meu salário. Ninguém vai dizer para mim nada dessa porra da violência, da segurança, ninguém vai dizer nada para mim da educação do meu filho, que não consegue, sabe, fazer um beabá. Essa dissonância cognitiva entre a elite, direita e esquerda, ou as televisões brasileiras são progressistas no primeiro horário e reacionárias no segundo. Não são, é tudo reacionário. Mas esse cara, essa família... Essa família vai votar contra o status quo. Ela está respondendo mais à polarização de costumes do que econômica. Por quê? Porque habilmente, a direita internacional instrumentalizou a direita brasileira para fazer esse serviço. Steve Bannon é o nome do cara. Veio para cá o Bolsonaro, eu conheço o Bolsonaro desde sempre. Em 93 eu pedi a cassação e a prisão dele. Eu era governador do Ceará. Eu fui para a rua pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque tinha causas bastante. Então o PT aperfeiçoou o Bolsonaro para deixá-lo como espantalho. O Lula até hoje, ainda ontem, andou dizendo que vai ser o salvador da pátria, porque os trogloditas não podem voltar. E você achar que o tribunal vai manter a cassação, não guarda coerência com o que o tribunal fez com o Lula. O cara estava preso, caçado, não sei o que e tal, se lançou candidato mentindo que era candidato, depois lançou o Haddad para perder, como tinha botado o Michel Temer na vice da Dilma para travar a Dilma. E a turma vota nele, tudo cego. Compreende? Então, o que está acontecendo? Pelo movimento da economia, a população vai votar contra o governo. E pela guerra cultural, sabe, o jangismo agora remoçado e tal, vai perder a eleição o governo. Mas não vai perder em 2026. Vamos acompanhar as eleições municipais nas grandes cidades brasileiras. Elas não são uma condição sine qua non, elas não são uma condição, digamos assim, mortal, mas elas são uma pista nos grandes centros. Então, isso é o que está... Eu hoje vejo o Lula ressuscitando a pior direita brasileira. Por quê? Porque o Bolsonaro era tão imbecil, tão despreparado, tão desqualificado, que não conseguiu nem sequer administrar uma pandemia fazendo o trivial básico. Ele tinha que ser contra a vacina, ele tinha que ser, sabe, fraudar o cartão de vacina. Se ele faz uma bobagemzinha qualquer, sabe, monta um comitê ali, bota um general idiota para ser ministro da saúde, então é graças ao falso líder que a direita verdadeira brasileira escolheu que o Lula voltou, numa eleição quase empate. Agora, se o Bolsonaro ficar fora, a direita não vai cometer esse erro. Vai escolher, por quê? Agora também, pelo lado da esquerda... Quem que a direita vai escolher? Olha, todo mundo acha que é o governador de São Paulo desde sempre. Uhum. E eu que gosto da história, pergunto, quantos governadores de São Paulo viraram presidente da República no Brasil? Na democracia. Fernando Henrique, por outra razão. Mas Fernando Henrique não foi governador de São Paulo. Então, estou falando quantos políticos de São Paulo, paulistas, se elegeram. O Jânio Quadros veio de Mato Grosso, se elegeu aqui e foi o último. Uhum. Por quê? Porque o Brasil desconfia da concentração de poder econômico e político na mão de um cara. Por regra, o líder de São Paulo é provinciano, não compreende o Brasil, não conhece o Brasil, não fala o Brasil. E você vê isso, por exemplo, como é que pode o Tarcísio, um cara do IME, um cara bem formado, ele não é o Bolsonaro, isso não é um ignorante, sabe, que roubava dinheiro da gasolina, ninguém quer ver. Eu apresentei na campanha documento mostrando as notas fiscais do Bolsonaro roubando dinheiro da gasolina do gabinete dele como deputado meu, contemporâneo meu. Esse país está ferrado, enfim, ninguém quer saber. Ainda fazem juízo moralista, que o Bolsonaro é o homem contra a corrupção do PT, percebe? É um negócio
Eu estou aqui, feliz. Tá, então Então, Tarcísio o Tarcísio não vem. pega assim, aí no dia que Porque pelo que você Lula está falando... comete uma imprecisão nessas baboseiras todas que tem falado, Ave Maria como tem falado bobagem, não é? E em relação ao negócio de Israel, aí o Tarcísio pega o avião e vai bater e se solidarizar com o Netanyahu. Quando acontecer a campanha, espero eu, o Netanyahu vai estar banido da comunidade internacional e sem poder sair de Israel, porque você vai ser preso como genocida, como criminoso de guerra. Isso não revela nível, não revela centralidade nos problemas, percebe? É só oportunismo rasteiro, porque o noticiário do dia era que a direita brasileira é pró-Israel, aí vai entrar num negócio desse de aborto, transformando uma criança estuprada numa pessoa a ser punida com a pena maior do que o estuprador, levando o Brasil a ser mais ou menos similar ao regime do Talibã no Afeganistão. Eu tenho nojo dessa elite brasileira. É nojo. Então ele não ganha a eleição. E ainda tem o seguinte, olha para a reeleição para São Paulo, que é um universo absolutamente... ainda se acomoda, nem sofre. Então, é um buraco que está aí. Aí as outras coisas. Pega o seguinte, vamos lá. Eu estou com vontade de ver. Então você pega o Eduardo Leite, uma boa pessoa e tal, mas você pega e explode uma situação complexa, o discurso político dele virou pó. Virou pó. E nem sequer manejar a contradição, dizer, não, mas peraí, eu pensava isso. Não tinha uma epidemia, não, diz assim, sim, me avisaram que ia dar merda aqui, ó, as enchentes e tal, mas tem outras prioridades para a gente olhar também. Zema. Conte-me outra, né? Conte-me outra. Tá? E o fim da picada. E veja, Minas Gerais, é o governador de Minas Gerais. Caiado. Esse cara tem dotes. Mas aí pega carona e vai para Israel. De novo, é um belo de um cara, eu conheço mais de perto, um médico, tem espírito público, é um bom administrador. Esse reacionarismo dele, que é fundador da UDR, já foi candidato a presidente lá atrás e tal, mas esse reacionarismo dele não impediu de ficar contra as posições malucas e negacionistas do Bolsonaro na pandemia. Ele foi pela vacina, ele foi pelo isolamento social e tal. Só que está numa província também, assim, província não que Goiás não seja um grande estado, é um estado progressista, o centro-oeste brasileiro, o Brasil central, está meio que na contramão dessa estagnação grave do Brasil. Não a economia urbana, que padece dos mesmos males, mas a economia rural deles é extraordinária. Enfim, mas é um quadro, eu acho que é um quadro. Pela esquerda, veja bem, dá vontade de chorar. Por quê? Porque o Lula não deixa nascer nada perto dele. É uma coisa absurda, ele não deixa nascer nada perto dele. Assim, é encosto de Mandacaru. Nem dá sombra, nem dá encosto. Porque é espinho, expõe, é intriga, é confusão. Então já ficaram os gaúchos no meio do caminho. O Tasso Genro tinha dotes para ser, já morreu. Olívio Dutra tinha dotes para ser, já morreu. O Jacques Wagner tinha todos os dotes, inclusive o punch político eleitoral, várias eleições vitoriosas e tal, já ficou no meio do caminho. Suplicy foi levado para o deboche. O Haddad é uma figura pequena. O Haddad é Fernando Henrique menos um, sabe? Não conhece o Brasil, provinciano, e agora encantado com essa coisa, com essa bajulação da aristocracia financeira, achando que daí vai sair alguma coisa para ele que não seja toco para financiar a campanha. Eu vou printar isso aí. O Haddad é Fernando Henrique menos um. Isso é muito bom demais. Não sai mais nada para ele disso aí. Aí Olha entra só. numa dessa de precatório. Olha só, Ciro, você falou que... Como é que é? Eu ri na hora que você falou, porque eu acho engraçada essa sua frase. Vem aí, como é? Pablo Marçal. Mas você acha que ele... Não, eu acho mais nada. Pode sair a depois 2026? do que fizeram com o Brasil, com o Bolsonaro e Lula, depois de tudo, não acho mais nada. Você acha que Pablo Marçal pode ser o candidato do eu bolsonarismo para 2026? Eu acho. Deixa ele ganhar a eleição para prefeito de São Paulo, que eu duvido, mas deixa ele ganhar, para ver se no dia seguinte já não é ele. Olha só, você falou que você é um apaixonado traído, como é que Não, você fala? traído não correspondido. Não correspondido? Traído só no Ceará. Mas quando a gente anunciou aqui no canal, você sabe que você tem uma audiência enorme. E quando a gente anunciou que você viria aqui, é um pedido da audiência há muito tempo, várias pessoas mandaram perguntas para você. E eu vou fazer, a gente selecionou algumas aqui para você responder, tá?
Então, essa é do Rafael de Souza. Ele diz: Olá, Ciro. Gostaria de saber qual é, na sua opinião, uma lista dos 5 maiores problemas do Brasil e em ordem de prioridade. Sinto que passamos muito tempo discutindo problemas fabricados ou questões menores e não temos muito senso de prioridade. Bom, Rafael, em ordem de prioridade, evidentemente, o número 1 é a educação, mas não é essa a percepção popular. Então, se ele me permitir, Rafael, eu vou trocar, mas as prioridades acabarão sendo as mesmas, só que em ordem de prioridade pelas emergências populares, que é o meu compromisso. Segurança pública. Segurança pública, o Brasil hoje, e esse é um corte de classe dramático. Artistas, todo mundo a favor. Por quê? Porque estão tudo na segurança privada, nos condomínios fechados, nos carros blindados, sabe? E não tem ideia do que está acontecendo. Hoje a população brasileira está dominada por facções criminosas e é um domínio tão longevo, sem nenhuma inovação institucional. De novo, é uma omissão trágica do Lula e do PT. Eu não vou esperar que a direita resolva isso. Eu não tenho predileção nenhuma de atacar o PT e o Lula, como eles fazem, desqualificando. Eu passei 4 anos esculhambando o Bolsonaro. Mas, Ciro, o Atlas da Violência que saiu ontem mostra que a Bahia tem a maior parte das cidades... Isso é só a caricatura do que eu estou dizendo. Que é um governo... O Ceará é o segundo. Os 2 são do PT. Percebe? Mas assim, São Paulo, Rio de Janeiro, todo o Brasil periférico está dominado por facções. Por um fenômeno tão longevo, volto a dizer, que já é um domínio complexo, já não é mais só o terror. Já há uma massa de clientelismo, de esforço de legitimação, de entrada nas religiões. E na política? E na política, sem dúvida. Eu tenho aqui uma lista de queixas de vereadores que não fazem política se não pagar 60 mil reais na minha cidade, em Sobral, e em vez de se queixar pros poderosos de lá, veio se queixar para mim, porque eu virei o cara que fala. Até uma hora que eu vou parar de falar. Você vai parar de falar, Ciro? É bem provável, na véspera ali eu vou estar meio quase morrendo, eu vou ter que dar um beijo na Gisele e tal, me despedir, então eu vou parar de falar do Brasil. Enquanto isso, eu vou continuar lutando. Mas repare, o Camilo Santana, atual ministro da Educação, quando governador, fez um acordo com as facções e loteou os presídios do Ceará pelas facções. Não foi de má fé, foi uma crença boba de que com isso acabaria a matança dentro dos presídios. O resultado hoje do Ceará é controlado pelas facções. Então vamos responder aqui o Rafael. Então, primeira segurança nas prioridades. Rafael. Segundo, saúde. Já conversamos muito sobre saúde, vai piorar muito. O subfinanciamento é dramático, o anacronismo tecnológico é trágico, a judicialização é generalizada, o processo de formação dos profissionais é crítico, a estrutura de regulação não existe, percebe? E tudo isso... A dispensação de remédio é um problema, exames tecnológicos e consulta com especialistas é uma ineficiência absoluta do sistema e o povo está com muita queixa. Então, o terceiro problema, claramente, é de natureza emprego-renda. Porque as pessoas estão se rendendo por causa daquela quebra de contrato. Há uma ideia de que a fuga para a informalidade é o bocado que eu posso ganhar aqui e agora. Então, o que está acontecendo na prática no Brasil? 40%, número redondo, 39,7% dos trabalhadores brasileiros estão trabalhando sem qualquer proteção. Significa jornadas de 14 a 16 horas, eu tenho conversado com as pessoas de entrega desses aplicativos de comida, não sei o que, então 14 a 16 horas, descanso remunerado não sabe o que é isso, férias não sabe o que é isso, 13º não sabe o que é isso, mas eu estou mais angustiado com a produção de 60 a 70 milhões de brasileiros que vão daqui 15, 20 anos chegar na velhice sem nenhuma proteção. Lá o problema não terá solução. Não terá solução. Ou a gente trata de achar que ainda tem agora, ou não tem. E é tão grave quando o Lula faz uma bobagem. De novo, a pelegada tomou conta. Todo mundo amém, 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 amém. Então ele, cheio da boa vontade, eu elogiei. Na minha newsletter, eu elogiei que ele tentou uma regulação dessa coisa de entregador, de Uber, não sei o que. Então, ele levou protesto no Brasil inteiro. Os caras não querem pagar para a Previdência nada, porque não acreditam mais. Com razão, diga-se além da verdade, porque estão vendo no noticiário. Não é? E hoje, por exemplo, na periferia das grandes cidades, ou nos sertões, ou nos fundões da Amazônia, ou na metade sul, enfim, no norte de Minas, Vale de Jequitinhonha e Mucuri,
não existe mais aposentadoria, porque a exigência de idade mínima com tempo de contribuição não guarda coerência com a demografia dos pobres. Outra pergunta. Então vamos lá, eu falei de segurança. Eu falei de segurança, educação, saúde. Segurança, eu ia falar por último saúde, educação, que na prioridade do povo está lá em 5º lugar. Mas ou a gente traz ela para o primeiro, ou tudo isso aqui também não terá solução. Não funciona. O André não existe democracia sem cidadania. A gente querer ter uma democracia sem cidadão é só ilusão. O André Conforte, ele diz: prezado Ciro Gomes, vou lhe fazer uma pergunta séria e sincera, sem nenhuma ironia, até porque nutro grande admiração por sua figura pública e por sua história política. O senhor não acha que a forma como tem agido nos últimos tempos, criticando de maneira absolutamente agressiva e ácida a pessoa do presidente Lula, bem como seu governo, sem reconhecer nenhuma qualidade na atual administração e também rompendo relações com seus antigos aliados e familiares, insulando-se nas suas ideias e juízos políticos de modo quase sopista, e não é sinal de um profundo ressentimento pessoal que acabou por torná-lo um indivíduo atrabilhário com ares de dono absoluto da verdade? Afinal de contas, estão todos errados e só o senhor está certo? Eu julgo com a sua inteligência. Eu procuro sustentar o meu raciocínio sempre em números e em lógica. Lógica é uma forma de pensar. Então, por exemplo, eu falei aqui um tempão, não sei se vai ser esse bloco junto com os outros, mas se não for, pega na internet e junta e me contesta. Agora, veja, não é com o Lula, e a tentativa do PT de desqualificar os seus críticos é sempre essa. Pouco importa a qualidade do que eu falo, pouco importa a exuberância contundente das contradições inexplicáveis do Lula e do PT, eu sempre serei acusado de qualquer coisa. Inveja, ressentimento, raiva, ódio. Eu estou leve. Sabe o que eu estou agora? É um pouco livre das peias que eu me impus ao longo do tempo para respeitar as hipocrisias. Mas eu acho um bando de hipócrita, sabe? Um bando de hipócritas, artistas comerciais. Por quê? Porque eu desconsidero a arte? Não, porque eu considero a arte um elemento central civilizatório. E uma arte que seja a favor, uma arte que seja para relativizar valores, como a decência. Pega meu irmão, é André, né? Pega meu irmão, fura meu olho com uma única providência que o Lula tenha tomado que distinga o modelo econômico que ele herdou do Bolsonaro e que eu critiquei severamente. É engraçado essa facção. Eu fui para os atos públicos pelo impeachment do Bolsonaro, o Lula não foi. E mandou me agredir fisicamente, aqui na Paulista. Se o Bolsonaro faz isso, é fascismo. Se o Lula faz isso, é porque eu provoquei. E o Lula mesmo, ele disse isso. O Lula disse, não, ele deve ter dito alguma coisa que o pessoal não gostou. Então está valendo? Eu conheço o Lula há 40 anos, eu ajudei o Lula a vida inteira. Eu sou mal visto, embora respeitado nas plagas do sul do Brasil, Rio Grande, Paraná, Santa Catarina e tal, porque me consideram linha auxiliar do PT. Percebe? Eu ajudei a vida inteira. Aí você é o seguinte, eu crio um projeto no Ceará que faz do Ceará o estado mais bem falado do Brasil, está aí um ministro da Educação, porque a educação do Ceará é a melhor do Brasil. Eu que fundei esse projeto. O Ceará deu exemplos por décadas de sanidade fiscal. Eu falei aqui o que eu fiz no começo. Saneei a dívida do Estado com 20 anos de antecedência. E a gente que eu produzi me trai. E a culpa é minha, da minha intransigência. Então eu agora devo dizer que o Brasil está muito bem, no rumo certo, para não parecer rancoroso? Não. Eu agora não homenageio mais hipocrisias. A responsabilidade, hoje, pelo desastre geral que eu vejo acontecer no Brasil, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E a bajulação cega que a sociedade civil brasileira faz das suas contradições. 53 bilhões de reais de emenda para roubar. Sabe quanto o Bolsonaro liberou? E a gente esculhambava? 30. O Lula passou para quase o dobro. A Codevasf virou um caixa automático, um caixa eletrônico, um ATM machine. Agora o Ministério da Saúde é o novo ATM machine. Doutora Anísia, preste bem atenção.
A senhora vai já explicar o inexplicável. Estão correndo o Brasil aí, corretores de emenda. Por quê? Porque os mínimos com educação e saúde estão obrigando a receita a subir. Ao invés da gente fazer um projeto para requalificar o SUS, etc., o Lula está entregando tudo para a roubalheira e para o clientelismo à base de 10, 15, 20, 30% de propina. Se isso não for verdade, tudo bem, é rancor meu. Ô Ciro, isso é uma coisa que a gente viu, eu vou fazer mais algumas, que eu já tomei muito do seu tempo. Não, fica à vontade. Mas... Você vê que eu estou à vontade aqui, estou leve. É verdade. Mas é algo recorrente e de pessoas que são eleitores seus, provavelmente, alguns até dizem, outros mas que se sentem ressentidos por você não fazer, não conseguir construir uma aliança para se eleger. Eles culpam você por não se eleger. Então vamos lá, olha, o Valmir Busato, ele diz o seguinte: Ciro, por que você estraga todas as tuas chances com a sua porra louquice absurda? Eu votaria em você contra Lula e contra Bolsonaro, mas prefiro alguém mais equilibrado no comando do país. Veja. Valmir. Eu sei, Valmir. Não sei se é o caso, mas hoje, no gabinete do ódio que o Lula montou igualzinho ao do Bolsonaro, e que quem está comandando é a Dana Janja, eles resolveram me enfrentar com esse tipo de coisa agora. Já estou quase totalmente fora do alcance deles, porque eu não quero mais saber de homenagear hipocrisias. Tá? Não quero mais saber. Então, tá bom, você não quer votar em mim, tchau. Boa sorte, vota no Lula. Vota no Bolsonaro. E eles são muito serenos, né? O Bolsonaro é um exemplo de equilíbrio, de serenidade. O Lula, então, nem se fala, um homem e tal. Veja, meu irmão, a estrutura toda é para produzir com esses mecanismos de cancelamento mais hábil, que é o seguinte: eles mentem dizendo que eram meus eleitores e pegam as debilidades de imagem que a grande elite financeira pagou para produzir, porque guarda aderência em mim. Agora, repare, eu venho de longe. Eu fui jovem deputado com 25 anos de idade. Qual foi a porra louquice que eu fiz? Eu fui prefeito da quinta maior cidade brasileira, governei a quinta maior cidade brasileira. Qual foi a porra louquice que eu fiz? Ele usou a palavra porra louquice. Eu fui governador do Ceará, o mais popular prefeito de capital e governador de estado do Brasil. Qual foi a porra louquice que eu fiz? Eu fui ministro da Fazenda. Não for a minha atuação, o Plano Real tinha morrido ali mesmo. Estou escrevendo sobre isso. Qual foi a porra louquice que eu fiz? Sabe qual foi a porra louquice que eu fiz que mudou a minha imagem de garoto prodígio da política brasileira para o estourado, pavio curto, porque ladrão não conseguem dizer? Eu fiz a intervenção do Banesp e do Banerj num dia. Sabe por quê? Eu vou explicar rapidamente. O Banesp e o Banerj eram emissores secundários de moeda. O governo de São Paulo, falido, pintava um papel e dizia: vale 1 bilhão, venha buscar aqui daqui a um ano. Um papel. Aí baseia o mercado dizia assim: não, senhor, isso aí não vale nada. Você não tem condição de emitir esse papel, não tem condição de pagar. Aí o governo de São Paulo dizia: Banesp, me paga 1 bilhão. Eu falei, porque o Banesp era subordinado do governador Quércia. Lá eu já, na época. Aí o Banesp não tinha esse dinheiro, mas pagava para São Paulo o dinheiro e pegava o papel e entregava por 300. Era 1 bilhão o valor de face, entregava por 300, para o Bradesco, para o Itaú, para o Unibanco. Sabe? Não existia ainda o BTG, se não era para o BTG, era para esses banqueiros aí. Pegava o título que valia 1 bilhão contra o Tesouro de São Paulo, por 300, metia 30% de juros no mês, e isso virava moeda. E eu acabei a brincadeira. Deste dia em diante, é o estourado, é o pavio curto e tal. Qual foi a porra louquice que eu fiz na minha vida? Eu achei que a sua resposta fosse, quando você falou, sabe quando começaram a me chamar de porra louca? Eu achei que você fosse falar quando eu comecei a contestar o Lula. Ah, mas isso não é bem assim, não. Quem começou a me transformar no porra louca foi o sistema financeiro. Por causa desse ato. Eu me lembro, teve um dia no Ministério, estou contando essa história, teve um dia no Ministério que Bradesco, não sei o que e tal, impulsa um cartel. É outro fenômeno que o PT criou. Criaram um cartel em que 5 bancos monopolizam 85% das transações financeiras do Brasil. Então você tem um problema de juros mal conduzidos, que é o juro básico, mas o juro na ponta ainda é muito mais grave, porque obedece a um alinhamento de cartel sem justificativa nenhuma. Porque o lucro apurado no trimestre do Lula agora é 148 bilhões de reais. Se houvesse algum problema de disfuncionalidade que eles alegam, de insegurança e tal, isso refletia no lucro.
E esse lucro sai para o bolso dos controladores sem pagar um centavo de imposto. Então é o seguinte, isso é uma guerra. E eu estou do outro lado da guerra. Eu não quero me conciliar, sabe? Não quero assinar uma carta aos brasileiros, não quero me vender. Eu sou incomprável. Enquanto o Bolsonaro diz que é imbrochável, eu sou incomprável. Aí prefere chamar de porra louquice, eu estou ligando F pontinhos, entendeu? Não quero mais saber de hipocrisia. Eu não quero ser presidente do Brasil deixando minha alma vendida no caminho. Olha, Cíntia diz, o seu tudo ou nada deu em nada. E agora? Você sempre foi uma das grandes mentes pensantes no país, com ideias baseadas em dados e estudadas a fundo. Sempre gostei de te escutar, mas desde as eleições achei que perdeu o controle sobre suas emoções e tem falado bem além do que uma pessoa com a sua inteligência saberia. Afinal, quem é Ciro Gomes? O colérico, o emburrecido ou o preparado e sagaz? Cíntia, pergunta da Cíntia. Olha, Cíntia, esse é o tipo da coisa que é insultuosa, porque, na verdade, esse Pensa Agora, eu passei foi calado. Eu cheguei aqui com a Mara reclamou que faz um ano que me convida e eu não venho. Que é quando estou cada vez mais com vontade de ficar calado para não ouvir esse tipo de resposta. O que é? Você que é colérico? Estou matando o meu povo, matando minha nação, sabe? A violência tomou conta de tudo, impune, a roubalheira virou prática normal e tal. E eu que o problema sou eu? F pontinhos. Eu estou nessa. Luiz Machado, do que você vive? Trabalha? Tem salário? Já acabou a pergunta? Aí ele coloca assim, se da última vez que foi deputado foi até 2011. Porque eu sempre fiz da minha vida um esforço para não depender da política como meio de vida. Isso é uma coisa que me fez, por exemplo, renunciar. Olha aí o porra louca. Renunciei às pensões vitalícias que eu teria direito como ex-deputado, ex-prefeito e ex-governador. Achava uma imoralidade, aos 36 anos implementei esses 3 direitos, povo cearense pobre como é, me pagar 3 aposentadorias, nunca aceitei receber. Aliás, eleito governador, não fui morar no palácio, continuei morando na casa alugada onde eu morava, porque eu sou assim, sou desse jeito aí, diferentão, né? Agora, como é que eu vivo hoje? Eu vou sair daqui hoje, às 5 horas da tarde, vou fazer uma palestra em Roraima, com escala e conexão em Brasília, em avião de carreira, como eu sempre fiz, e vou chegar em casa para ver meu filho uma semana depois. Então, isso aí me remunera. Eu trabalho no escritório de advocacia, depois de bastante tempo, aqui em São Paulo, na Porto Advogados. A gente está ajudando a formatar projetos de lei e tal, com a minha experiência, enfim, tem uma remuneração disso daí. São essas 2 coisas. O partido me paga a minha despesa básica, equivalente aí a uns R$20 mil por mês, paga todos os dirigentes da direção nacional, e é essa forma com a qual eu vivo. E eu tenho o meu livro, a Gisele está me lembrando ali, que vendeu quase 300 mil. E a newsletter, para quem quer assinar. E a newsletter para os assinantes, cirogomes.com.br. E essas, aliás, eu quero agradecer, porque os assinantes de todas essas rendas aí, a minha newsletter é que está me dando a maior receita. Legal. Então é o seguinte, eu não sou mais deputado porque não quero ser deputado. Hélio Silva. Não sou mais candidato porque não quero ser. Eu não estou inelegível, eu não fui preso, nunca na vida, nunca fui acusado de corrupção na vida e estou me lixando para a hipocrisia de eleitor ceboso. Não é bom, mas isso é libertador. Só os eleitores cebosos, o resto do povo o povo brasileiro é a minha paixão. Hélio do Silva, minha pergunta, doutor Ciro Gomes, o senhor já expressou que não tem interesse mais em disputar eleições presidenciais. Compreendo suas razões, mas hoje você é o precursor de um movimento chamado PND, e que se baseia praticamente em teu projeto, tuas ideias, e é seguido por teus fiéis eleitores. O desejo é que tu seguisse, mas compreendemos tuas razões, mesmo tendo esperanças que volte atrás em sua decisão. Porém, caso não volte atrás, indicaria alguém, como o próprio Mauro Filho, para encabeçar esse projeto? Concorda que não pode deixar seus fiéis seguidores órfãos em 2026? Compreende a dimensão que suas ideias causaram e isso não pode simplesmente morrer? O que pensa sobre isso? Eu me sinto lisonjeado, mas repare, se ele me acompanha, como eu estou percebendo, como é que chama? Élido. Élido. Isso, Élido Silva. Se você me acompanha, você sabe que um dos elementos da minha pregação no Brasil é a negação do personalismo, é a negação do populismo, é a negação do deixa que eu chuto, é a negação do salvador da pátria. E a força das ideias, isso não é
poesia, não é porra louquice. É que só vai mudar o Brasil aquela ou aquele brasileiro que conseguirem uma onda de mediadores de opinião pública que seja lucidamente comprometida com as bases das ideias, não precisa ter profundidade, saber dos detalhes, mas tem que saber dos elementos centrais do grande conflito para mudar o Brasil, que é tirar os mandões de hoje que compraram tudo. Então, porra louca, doidão, não sei o quê, eu sou o culpado, eu estou denunciando quem comprou o poder político no Brasil. Então, repare. Tudo merda isso aí. Eu sou a favor do populismo, sou a favor do personalismo e é isso. É isso. Tem essa não, mano. Eu acredito que o Ciro vai implantar esse PND coisa e tal, vai atacar o sistema, porque ele é doido, caralho. Porque ele é doido. Porque se fosse outro no cara normal... não, esse aí... Quando a hora que for pra atacar o sistema, esse aí vai pular fora da barraca. Tem que ser doido, caralho. Tem que ser doido. Eu só voto em você, porque suas ideias são boas e porque é você que tá falando que vai, entendeu? É você que tá falando que vai pular na frente da bala e eu sei que se a bala vier, você vai pular. Agora eu vou voltar no Camilo Santana? Não, nem a pau. Não. O que que... Não, personalismo, é personagem. Me tira você e me põe outro doido. Põe, por exemplo, o Aldo é doido também, confio no doido. Farinaz é doido também, confio no doido. Só doido. Tem que ser doido. Resta do ideário do PT e do Lula, para quem como eu conhece 40 anos da sua história. Eu, por pouco, não fui um dos fundadores. Por pouco, estava ali no movimento estudantil, tinha uma discussão ali e tal, e eu, por injunções locais do Ceará, não fui. Mas, assim, todos nós jovens, há 40 anos atrás, vimos o PT como uma coisa moral, decente, com espírito público, com vontade férrea de prestigiar os mais pobres e tal. E isso virou uma experiência reacionária, cripto-reacionária, conservadora e corrupta, organicamente corrupta. Então, eu, infelizmente, não preciso indicar ninguém. Eu posso afirmar que eu estarei ajudando vamos dizer, a estimular, a qualificar esse debate, essa discussão. Estou aqui lutando, estou aqui colaborando. Eu apenas não quero mais, me perdoem, são 40 anos de luta. E essa coisa que aconteceu agora me deslegitimou. Eu não posso perdoar isso. Isso não é rancor, não é nada. Me deslegitimou. Os caras agora dizem assim, não, qualquer coisa que eu falo, é 3%. Então, percebe? Então, por que eu preciso qualificar minhas ideias agora por quantas pessoas aderem a ela ou não? A ideia vale ou não vale por si. Ou alguém pensa que, sabe, os precursores... Eu não sou nada disso, tá? Só estou fazendo aqui uma ilação metafórica. Os precursores da Revolução Francesa não passaram bem, não. Quase todos foram degolados, decapitados, e provavelmente alguém diria que o Voltaire foi inábil, ou que o Robespierre foi inábil. Então, sabe, eu estou de saco cheio disso tudo aí, mas vou seguir lutando. Eu não quero mais me submeter a esse pseudo-sistema. Isso aqui não é uma democracia, não. Isso aqui é uma aliança poderosa de cleptocratas, que é o regime dos ladrões, com plutocratas, que é o regime dos barões. A rima é rica. Barões e ladrões associados fazem do poder político apenas seus laranjas dessa trempa que está aí. Campo flutuante, meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de preço de paridade internacional da Petrobras, emenda parlamentar. Sabe só emenda parlamentar? Ninguém quer prestar atenção. Essa coisa que está acontecendo, a degradação do Congresso, está se perpetuando pelo Lula. Sabe quanto é que o Lula está liberando esse ano? 53 bilhões de reais de recursos. Sabe dar quanto isso? 52 milhões de reais por cada deputado. Sabe o que está acontecendo lá embaixo onde eu estou? Não tem mais um prefeito que deixe de ficar, porque o deputado vai lá e bota 1 milhão, bota 2, bota 3, bota 5, bota 10, leva 20, leva 10, leva 15, leva 30%, salvo as exceções que há, e nunca mais um jovem vai entrar na política brasileira. É assim. E quem está fazendo isso é a esquerda, não é mais o Bolsonaro. O Bolsonaro estava fazendo isso ano passado, 2 anos atrás, agora o Lula está fazendo pior. Então, quer que eu faça o quê? Eu sou inábil? Então tá, sou inábil. Eu não quero sancionar isso, eu estou fora disso. Ô Ciro, tem um monte de perguntas, mas eu não vou fazer tudo, vou fazer só uma última, senão o Vicente nunca mais atende minhas ligações. E essa é uma pergunta minha. Sim. A gente vê em comum nessas perguntas essa angústia do seu eleitor que quer que você seja mais paz e amor para tentar se eleger. Existe isso. Isso é um ponto comum. Muitas das perguntas que nós recebemos. Mais porra louca. A minha pergunta para você mais é o porra seguinte, louca, ao contrário. A disputa em Fortaleza
pode ser vista como um microcosmo dessa... Vou falar rivalidade, mas não sei se é rivalidade, mas enfim, dessa colocação nacional entre você e Lula. E se o resultado dessa eleição, dessa disputa em Fortaleza, porque os dois candidatos, um é o que você apoia, o outro é um candidato do PT, é o José Sarto, né? Não, o Sarto é do PDT. Então, o Sarto é do PDT e o Leitão, Evandro Leitão é do PT. Até PT ontem, porque anteontem era do PDT. Então, se o resultado da eleição em Fortaleza mostrar esse seu poder ainda de voto, enfim, porque seu candidato for prestigiado, uma forma de... Você muda de ideia? Mara, eu tirei o 3º lugar nas eleições próximas passadas em Sobral, a minha cidade. Chorolância. Esta cidade, quando nós começamos a trabalhar, estava arruinada. Hoje é a sede da melhor educação pública do Brasil. Há uma romaria de pessoas do mundo inteiro indo lá. Eu consegui levar para lá uma indústria calçadista que chegou a empregar 26 mil pessoas. Eu qualifiquei a estrutura universitária de lá, consegui levar um curso de direito, curso de medicina, que o currículo que foi desenhado é coerente com o que eu estou falando agora, para produzir médicos clínicos gerais, generalistas, preocupados com a saúde do povo e tal. Sabe, eu diria para você, eu tirei o 3º remoto lugar lá. Eu perdi o amor por isto. Eu não quero mais. Não é justo que o Sarto... Mas você não vai entrar na campanha do Sarto? Eu não sei se eu vou, não. E eu quero dizer que não seria justo com Fortaleza que ela se deixasse embalar por esse tipo de picaretagem. As pessoas têm que escolher o bom prefeito. O estado do Ceará está indo para trás. Deixa eu lhe dizer, o Ceará tem um estudo da Firjan que mostra o equilíbrio fiscal dos estados. O Ceará é em primeiro lugar há 20 anos. Hoje é o último. É o pior déficit em matéria de proporção com a receita corrente líquida. O Camilo e a sua turma quebraram o estado do Ceará. Quebraram o Ceará. As 3 universidades lá estão em greve. Percebe? A quantidade de empregos terceirizados sem concurso é recorde. Hoje no Ceará, nós tínhamos 23 secretarias de Estado. O Camilo, com essa turma, criou 17 secretarias novas para lotear o Estado. Hoje a justiça sofre um assédio. E quem for adversário deles lá no interior, sou eu, sou porra louca? Porra, tá a minha obra que está sendo destruída. E eu criei esses monstros. Agora eu ainda vou pagar pela minha inabilidade, foi isto? Eu não recebi um telefonema. Porque o Lula foi lá e ofereceu um ministério. Caras que, sabe, o Lula apoiou o Eunício Oliveira, notório Eunício Oliveira, contra o Camilo, que estava perdendo as eleições quando eu, o doidão, fui lá resolver o problema. Até hoje o Eunício, que fui eu que tomei a eleição dele, mas não foi com nenhum expediente que não tenha ido lá contar as coisas. Resultaram para mim 86 processos penais. Penais não, dano moral. Do Eunício Oliveira, a quem o Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação para uma empresa chamada Manchester na Petrobras. Se isso for verdade, quem está errado não sou eu. Você vai ou não vai entrar na campanha do Sarto? Em princípio, não. Eu acho que nós temos que fazer um esforço em Fortaleza para que a população julgue quem é melhor para a cidade. Então não tem nada que possa remover essa sua decisão? De sair de disputa eleitoral? De entrar na disputa eleitoral em 2026? Não quero mais. Não quero mais. Perdi o encanto mesmo. Perdi o encanto mesmo. E repare, eu faço uma grande homenagem de muita gratidão. Chega, né, Cirão? Chega de chorolância, pelo amor de Deus. Para de chorar, já foi, né, mano? Bora. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, bora, filho. Bora pra luta. Não tem espaço pra chorolância não, velho. Eu vou tocar a última vez chorolância pra você, hein? A última vez, hein? Para de chorar, caralho. Levanta, já foi, já deu tempo, já dei seu tempo já. Gratidão a quanta gente me trata com o maior respeito, com o maior carinho, e eu não estarei fora da luta. Eu nasci para isso. Qual será o seu papel nessa luta? Eu vou formular ideias, vou dar testemunhos onde eu puder e tal, mas eu não quero mais... Não vai apoiar ninguém? Em princípio, não. Em princípio, não.
Mas você viu o que ele colocou aqui, né? Você vai deixar órfãos aquelas pessoas que acreditam no PND. Ok, lamento. F aí, vocês aí, ó. Obrigada pela De nada entrevista. você. F. Tá aí, seus órfãos. Tá aí, seus tudo órfãos. Vocês são tudo órfãos aí, ó. F, Tamir. Órfão. Órfão, que acabou. Acabaram. Acabou. Não existe mais. Não existe mais. Acabou o assunto. Essa é a minha opinião. Um filho sem pai. Porra, Tamir, o cara tá respondendo o bagulho que foi perguntado. Mano, eu entendo decepção, entendo luto, tá, mas racionalmente esse choro não faz sentido. Racional, já falei, gente. Já falei, vou dar good. Não, vou dar good, mano. Mano, qualquer estatística, qualquer coisa racional, a eleição de 2022 você tira fora da estatística. Não existe isso, gente. Não existe isso. O Brasil teve 3 presidentes ultra megas populares. Getúlio Vargas, Luiz Inácio Lula da Silva e Bolsonaro. Esses 3 são as pessoas mais populares. Populares da história do Brasil. Cara, você tirou só o Getúlio, que morreu, que acabou. Sobrou Bolsonaro e Lula, um contra o outro, um na cadeira. Cara, isso é total... Ó, tem a curva, tem a fora da curva e tem o fora da curva. Isso não vai acontecer nunca mais. É exceção da exceção da exceção. Essa chorolância não faz sentido. Sabe quando a gente vai ver, nós aqui que estamos no chat, vai ver uma eleição dessa de novo? Nunca mais. Desafio um país que passou por isso uma vez. É capaz de todo mundo procurar e não achar um. O Brasil talvez seja a exceção. Que isso aconteceu uma vez, né? Cara, isso é totalmente fora da curva. Pô, entenda a frustração, entenda a energia que foi gasta durante 8 anos. Porque muita gente fala que foi 4, mas não foi 4. Foi 8 anos. Luta, mano. O Ciro trabalha pra caralho, mano. Eu acompanhei com meus olhos, que é a terra de comer. Eu tava lá na campanha e eu vi. Esse cara dormia 2 da manhã e acordava 5, velho. Durante 8 anos, o cara é idoso, velho. O cara trabalhou pra porra, rodava, avião de carreira, é verdade. É verdade, tudo isso é verdade. Eu vi com os meus olhos, não foi alguém que me falou, não. Eu vi, eu tava lá. Eu vi. O cara trabalhou pra caralho. Eu entendo a frustração, mas, mano, já foi 2 anos já, velho. Já foi 2 anos já, mano, negão. Supera, bicho. Supera. Dá pra você vai viver eternamente o bagulho que é fora da curva. Tanto é que agora tirou já um dos polos que não vai acontecer mais isso. Essa eleição nunca mais vai acontecer igual foi em 2022. Já tirou o Bolsonaro, que tá inelegível, ele já voltou pra 12, pra 10, 12, 11, 14% em pesquisa, já voltou. Entendeu? Já voltou, cara. Tem que parar com essa chorando, né? Alguém tem que se acordar, mano. É as fases do luto. Fase do luto. Não, tem que tomar, mano, acorda. O Fred já deu um chacoalhão nesses dias, né? Mano, tu tem que parar de ficar pagando pedágio pra artista mainstream do Brasil. Ele sacou, né? O Fred chamou a atenção dele, ele sacou. Ô, tá pagando pedágio pra Caetano Veloso, cara, essa altura do campeonato, negão. Couro comendo, Bolsonaro aí, mano, morrendo, dois e tal. Todo mundo tá pagando pedágio pra Caetano Veloso, cara, essa altura, pra Global. Essa altura do campeonato, aí ele acordou. A próxima vez que eu trombar ele, eu vou falar de novo. Ô, negão, acorda, caralho. Tá pagando pedágio pra nego que tá te taxando de 3%. Acorda, caralho. Acorda. Oxi. Tu achou que era o quê? Tu vai vencer a semi-escravidão? Mano, tu vai vencer a escravidão moderna hoje em dia em eleição? Em 2, 3, 4 eleições, achou que seria fácil a luta, negão? Acorda, filho. Tem tempo na luta, não tem tempo pra chorar não, velho. Não tem tempo pra chorar. Vamos, levanta, bora, filho. Bora, ajuda. Levanta e anda. Brasil, isso aqui é Brasil, isso aqui é povo brasileiro, caralho. Levanta e anda, não tem tempo pra ficar chorando não, levanta. Bora pra luta. Perdeu uma batalha, vamos pra guerra, caralho. O bagulho continua aí. Entendeu? Soldado ferido, abatido. A gente fez o curativo, coisa e tal. Agora levanta, vambora, caralho. Oxe, conversa é essa aí, porra. Entendeu? Desistir não é opção. Boa, Ayrton. Desistir não é opção. Ah, não, mano. Acorda, caralho. Oxe, bicho. Tá querendo mais o quê? Já foi, caralho. Oxe. Bora, fi. Mas é isso aí, gente. A entrevista é essa aí. Desculpa minha sinceridade aí.